crianças, tenham aqui até mim os nossos santos e santas, cheguem para participar. Bem, se tiver mais crianças, cheguem aqui com isso, pequenininhos, vem para aqui, se quiser, né? Chega mais pertinho do padre aqui, isso. Mas não, desce o pedal aí. Isso. Vem desse lado aqui também. Vem um pouquinho desse lado aqui. Isso. Vem mais gente desse lado. Cadê os cerimoniários, os apóstolos, a catequista para ajudar a organizar aqui? Aí gente desse lado aqui, minha gente. Cheio de gente olhando, deixa o papo sofrendo, pessoal assim. Força e coragem. Agora nós vamos para o Papa. Isso, vira aqui o Papa para vocês. Olha quantos santos. Beleza. Beleza. Olha só. Então, hoje nós celebramos a festa de dos Santos. Essa festa, na verdade, ela foi celebrada no dia 1º de novembro, em todo o mundo, como é um dia de preceito, um dia importante, né? E não é feriado no Brasil. No Brasil, a igreja passa por domingo, que é hoje. Né? Quantos santos existem? Quem sabe? 90 só? Não ferrou, a gente está no céu, então. Só aqui tem mais de 40. Olha só, na verdade, existe uma quantidade de santos, nós nem podemos contar de tantos santos que tem. É muito mais do que 40 do que 90. Muito. Aqui tem só algumas demonstrações, né? Olha só, fala o nome do santo que você está desenhando, está representando. Senhora Rosário. E você? Anjo da guarda? Sim. Isso. Nossa, e essa espada? Meu Deus, Joana d'Arc tem uma espada? É, perigosa. E você, quem é? Esqueceu? Tiago. Esqueceu? Que santo será? Não sabe? Beatriz, você se chama Beatriz. E essa daqui quem é? Nossa Senhora de Fátima. Senhora de Fátima. Muito bem. E o Heitor está todo despojado, calça jeans, camiseta. O que você é? Carla Cruz. Carla Cruz morreu no ano de 2006. Olha só, o santo canonizado. Na verdade, vai ser canonizado no ano que vem pelo Papa Francisco, mas já é beato, Carla Cruz. Muito bem. Então, nós ouvimos hoje o livro do Apocalipse de São João. Vocês sabem que este mundo, ele vai vir em algum momento, ele vai acabar. Sabia? Sabia? Quem sabia? Já sabia? Ele vai acabar. No livro do Apocalipse que nós ouvimos hoje, João tem a visão deste momento. Eu, João, vi um anjo que vinha do lado do nascer do sol, e esse anjo começou a gritar a outros 4 anjos. Esses 4 anjos foram criados por Deus para o momento do dia final, para destruir o cosmos. Você sabia que tem 4 anjos que foram criados por Deus no momento que ainda vai acontecer? Já sabia? Não? Sabia? Tem nome esses anjos? Então tem 4 anjos que, quando
eles serão responsáveis por vir destruir. E apareceu-lhe um anjo que veio do lado onde o sol nasce. E ele começou a gritar: não façais mal ainda à terra. Não chegou o momento. Chegou o momento. E aí, Deus diz a este anjo diz aos quatro: não façais mal ainda à terra, até que eu tenha marcado todos aqueles que estão destinados aos céus na fronte. Então, nós vivemos ainda nesse tempo que Deus está marcando na fronte dos seus. Todo mundo aqui é batizado? Você é batizado? Não é batizado? Que padre batizou você? Lembra? Quem lembra o padre que batizou? Quem lembra o padre que batizou? Tiago? Lembra qual padre foi? Pois é. Então, no dia do batismo, vocês receberam essa marca que fala esse anjo, marca de pertença a Deus. Só que tem muita gente que ainda não foi marcada. Então, Deus está esperando todos serem marcados para poder consumar este mundo, terminar este mundo. E aí, João diz assim: enquanto todos não são marcados, nós vamos lembrar daqueles que já foram marcados. Quantas pessoas já foram marcadas pelo sinal do Cordeiro que é Jesus? Já falou lá no começo. Quantas pessoas que são santos, né? São santos. Quantos santos nós temos? Muitos, infinitos, uma infinidade. E aí João vai dizer assim: era uma multidão de santos, incontáveis, né? De todas as nações. E aí João fala assim: mas esses santos, eles têm 3 características. Vocês prestaram atenção na leitura? O que esses santos têm para ser santo? O que precisa? Vocês não vão lembrar, né? Chega aqui pertinho de mim a Santa Luzia. Quem é a Santa Luzia? Abre um pouquinho para passar para eles. Chega aqui, Santa Luzia. Ó, a primeira coisa que o santo tem na mão. O que precisa para ser santo? O que tem que ter na mão? A alma. O Apocalipse fala mais uma coisa. Né? Deixa eu observar aqui. Chega aqui esse anjinho, essa anjinha. Qual a cor da sua roupa? Olha a cor. Que cor que é? Branca. Precisa ter roupa branca. Tem mais uma característica para ser santo. Quem será? E que jeito nós estamos agora? Precisa estar? Então, para ser santo, fazer parte da multidão dos santos, precisa estar em pé. Precisa ter nas mãos a palma. Precisa ter as vestes brancas. Muito bem, acertado. Oi? Ah, tem asa? Então ferrou todo mundo. Então, essa característica para ser santo. O estar em pé, quando você está em pé, não é mais fácil para você poder sair correndo? É esse o significado. Estar pronto para andar. Né? O que significa palma na mão Santa Luzia? Sabe? Alguém sabe? O que significa? O que significa isso daqui na mão? Uma folha? Para que significa? Não, mas não é o que é, o que significa. Significa vitória. Se a gente fosse colocar hoje nas mãos dela o símbolo do nosso tempo, qual é o símbolo da vitória? De quem ganha
branco é esse, o significado, o troféu, né? A taça. E a veste branca, o que significa? Não do Corinthians, não. O que significa a veste branca? Quem sabe? Mais ou menos. Pode ser melhor, bem mais. O que significa a veste branca na Bíblia? Não é Corinthians, não. Muito bem, pureza, coração cheio de Deus. Né? E eu vou fazer uma pergunta, depois vocês podem colocar para o lugar. Todo mundo aqui tem um coração cheio de Deus? Sim? Sim! Então todo mundo tem a veste branca. Todo mundo tem nas mãos a palma da vitória? Sim, no coração. E todo mundo aqui está em pé. Então já pode ir para o céu. Quem quer ir para o céu hoje? Vamos ver hoje. Não? Mas não é bom ir para o céu? Sim, mas Ir para o céu e para hoje? Não, deixa para amanhã, né? Muito bem. Uma salva de palmas para ele. Olha só que bonito. Agora a olhada da câmera. Que bonito. Meus queridos, acho que vocês também entenderam o livro do Apocalipse, né? Já tem 4 anjos esperando para pôr fim a toda a criação, que é o dia do juízo, o dia da parousia, da volta de Jesus. Mas Deus está esperando o quê? Bem dizer as crianças, que todos nós estejamos com as marcas do Cordeiro, para podermos entrar no reino dos céus. Sem a marca na fronte, que representa a pertença a Cristo, não existe santidade. O que é ser santo? Para a gente entender. Né? Se você perguntar para um protestante e falar de santo, ele já vai começar a xingar você. Ser santo é você participar da vida de Deus. Participar da vida de Deus. Ora, Deus, no Antigo Testamento, diz: só Deus é santo. Não é? Um protestante vai pegar esse texto do Antigo Testamento e vai dizer assim: não existe santos, só Deus é santo. Ora, mas o que você é de Deus? O que é você em relação a Deus? É a habitação de Deus. Ora, posso eu ser templo de Deus e não estar tal como Deus é? Eu não sei se você já tiveram a experiência de você começa a conviver com as pessoas, né? Sobretudo quem convive todos os dias. E às vezes você nem se tem preparo, você se percebe, né? Você não dá conta. Você está pegando algumas manias daquela pessoa com quem você convive, não é? Quando nós entramos em Deus, nós acabamos nos tornando encharcados daquilo que é próprio de Deus, que é a santidade. Nós falamos de santos, né? Mateus, Teresinha, Pedro, José, Maria, e também infinidade de santos. Nós não estamos exaltando os méritos desses santos neles mesmos, mas o que eles refletiram de Deus, e isso é ser santo. Se você é católico entender muito bem isso hoje, louvado seja Deus. Eu só consigo ser santo quando eu entendo a vida de Deus, e aí eu me torno semelhante a Deus, a imagem de Cristo. Isso é ser santo. E Deus está esperando pacientemente o dia em que todos sejam marcados
vai colocar fim a esse mundo decadente. Deus é paciente, Ele está esperando. Os 4 anjos estão lá, estavam esperando a destruição. Mas esse anjo que sai do lado do sol, o Apocalipse de São João, onde nasce o sol? O sol, quem é o sol por excelência? Jesus Cristo, o sol nascente. Esse anjo vem do lado de Cristo, onde nasce Cristo, gritando aos 4 anjos, quietos, ainda não chegou o momento. Ora, Jesus diz ao Pai: Pai, eu derramei meu sangue para que eles tenham vida. Espere mais um pouco, para que meu sangue derramado não tenha sido derramado em vão. Então nós vivemos o tempo da paciência de Deus. E olha, minha gente, eu vendo a luz de hoje, haja paciência. Haja paciência. Se fôssemos nós, nem precisa dizer o que já tinha acontecido. E aí, o livro Apocalipse de São João, um texto dificílimo, né? Você vai escutar um monte de homilia aí, ninguém vai interpretar esse texto desse jeito, né? E ele vai mostrar essa sessão, esse texto, capítulo 7, é a sessão dos 7 selos. O Cordeiro que está no trono, que é Jesus ressuscitado, ele vai abrir 7 selos, um por um, mostrando o que haverá de se cumprir em toda a criação. E um dos selos é Deus, que é o que nós ouvimos hoje, é Deus mostrando qual o destino último daqueles que foram marcados na fronte, um sinal do Cordeiro, um sinal de Deus vivo, que é a alegria eterna. Vocês viram que as crianças não querem ir para o céu hoje, né? Eu perguntei quem quer ir para o céu, né? Quem quer morrer hoje? Mas é difícil viver o céu com plenitude aqui. Vai ficar querendo. Ou você quer ir para o céu ou não. Mas não precisa apressar, né? Deixa no dia que esteja preparado. Mas se nós soubéssemos, eu disse isso na minha homilia no dia de finados, se nós soubéssemos o tamanho da realização, o que é a felicidade do céu, nós pediríamos incessantemente a Deus pela morte. Se nós soubéssemos. Só que antes de atingir essa plenitude da alegria eterna que é os céus, nós temos uma missão a cumprir aqui. Este mundo existe para que nós carimbemos o nosso passaporte. E aí nós vamos para a pátria definitiva. E para carimbar o passaporte, aquilo que as crianças, eu refleti com as crianças, precisa ter essas 3 características. Olha, minha gente, se não tivermos essas 3 características, a gente não consegue viver o céu já. Vai viver uma vida difícil. E a gente não vai conseguir ir para o céu depois da morte. Primeiro, ter a veste branca, diz o Apocalipse. Não pode ser santo se nós não formos com Deus santos. A veste branca representa a viver em nós a vida de Deus, ir vencendo os pecados, ir vencendo aquilo que não é ruim. Não é uma questão de moralismo, é uma questão de nós irmos nos auto-superando. Sabe, às vezes a gente vem levando coisas do passado que nos tornam pessoas tão complicadas. Às vezes a falta de perdão, as manias, os vícios, situações antigas, passadas que nós trazemos, que nos impedem de vivermos a santidade. Ser santo, ter veste branca. Também deve estar em pé. Essa multidão, todos eles estavam em pé. Olha aqui no Evangelho de hoje, Jesus subiu o monte das bem-aventuranças e Jesus sentou. Mas os discípulos continuaram em pé. O texto bíblico, o sentar representa a posição do mestre, do rabi, do professor, daquele que tem algo a nos dizer. E nós estarmos em pé significa
significa estarmos à disposição de ouvir a Deus e também significa estar à disposição de continuar a caminhar. Segunda característica de quem deseja ser santo: você não pode estar estático no seu mundinho, se contentar com coisas tão pequenas e tão baixas. Tem gente que se contenta com sofrer, tem gente que se contenta com coisas que Deus não se contenta. Não, levanta, esteja em pé. Enquanto há vida, há possibilidade de caminhar, de mudar situações, mesmo aquelas que não dependem de nós, mas nós precisamos estar de pé. Prontidão, pronto para ir à frente. O desânimo, o cansaço, o conformismo com situações tão gritantes não são características de quem está em pé. E a outra coisa que precisa ser santo, que era a característica dessa multidão, a palma. Ainda bem que vocês fizeram uma Santa Luzia para usar a homilia. A palma representa a vitória. Para ter vitória tem que ter luta. Tem que enfrentar. O estar em pé é enfrentar. E o vencer é a palma. Ou seja, ir em frente, enfrentar os desafios da vida. Nós olhamos todos esses santos. Olha, vamos pegar Carla Acutis. Nós vemos o Carla Acutis, do Heitor. Carla Acutis enfrentou uma vida difícil. Com 15 anos, aliás, antes, morreu 15 anos, não sei quantos anos ele contraiu uma leucemia. Foi fácil? Com certeza não. Mas ele estava com a palma na mão, estava de pé, estava com o resto branco, ou seja, nem a doença o tirou de Deus. Ele venceu, porque ele enfrentou. Pega Terezinha de Jesus, acho que não tem Terezinha aí com Jesus. Ora, contraiu tuberculose, uma época que tuberculose não tinha cura, nem tratamentos paliativos eficientes, sofreu 3 anos a doença. Foi fácil de morrer santa, veste branca, palma na mão, estar em pé. Aqui o Pai falou doenças e dificuldades dos santos, mas tem tantas outras, Santa Luzia, arrancaram os olhos dela, o imperador mandou a placa romana arrancar os olhos, porque ela não pegou o nome de Jesus e queria se manter virgem. Foi fácil perder os olhos, mas alguém arrancando seus olhos assim, e ainda se manter em pé, com a palma nas mãos. Olha, minha gente, o exemplo dos santos. E não é para exaltar o santo como se fosse uma divindade, é para olhar os santos o quanto ele era íntimo de Jesus. A vida de oração, os sacramentos, a comunhão. Só que aí o camarada não leva a vida de fé a sério, não reza, falta da missa do domingo, faz mais de 1 ano que se confessa, e fala palavras que desagradam a Deus, e é uma pessoa impaciente, e não vive bem com os outros, destrói relações. Olha, que jeito vai ser santo? Vai estar em pé com vestes brancas e com a palma nas mãos? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas Jesus diz assim: é possível ser santo já. Por isso que quando Jesus sobe no monte das bem-aventuranças, ele senta e ele vai ensinar, ele vai entregar aos discípulos o segredo de ser feliz. Como Moisés subiu no monte Sinai, entregou, e Deus entregou as tábuas leis, Jesus sobe no monte das bem-aventuranças e ele entrega, o próprio Deus entrega diretamente aos apóstolos o segredo da felicidade. Para ser feliz, se nós olharmos
Bem-aventurança por bem-aventurança, a gente vai ficar aqui 2 horas só as bem-aventuranças. Jesus está mostrando o quê? Não fica pensando para ser feliz, ser santo, ser de Deus já. Depende das coisas em volta de vocês. Basta vocês possuírem Deus na vida interior. Então, por isso que Jesus vai dizer: são felizes os pobres em espírito, são felizes os que são aflitos, são felizes os que padecem perseguições, são felizes os que recebem calúnias e mentiras. Parece uma coisa paradoxal. O que Jesus está tentando dizer? Porque a felicidade ou a bem-aventurança, que é a mesma coisa, independe das coisas externas. Se você estiver em Deus, nada te tira dessa realidade de alegria eterna. E quantas coisas nos tiram de Deus? Às vezes perdemos a paciência fácil, desanimamos fácil. Por quê? Porque as coisas externas têm sido mais fortes do que o Deus que está em você. O problema não está em Deus, está em você. Ainda não se tornou a habitação perfeita de Deus. Quem escancara o coração e deixa Jesus entrar em todo o espaço da existência, se torna inabalável. Pode chegar, pode arrancar os olhos, pode padecer leucemia, tuberculose, pode ser decapitado, pode ser crucificado em ponta cabeça, e ainda assim vai se manter em Deus. E nada é mais forte que Deus. É isso que Jesus está falando. Essas bem-aventuranças parecem loucuras. Como é que alguém que padece perseguições vai ser feliz? Sim, basta estar em Deus. E para terminar, essa segunda leitura de hoje, a carta de São João, vai dizer assim: Deus entregou um grande presente a vocês. É um presente cheio de amor. Qual é o presente que Deus nos deu? O presente é a possibilidade de podermos ser chamados filhos de Deus. E de fato nós o somos. Aquele que é filho é cuidado por Deus. E aquele que é cuidado não tem medo de nada de ninguém, mas se deixa ser cuidado por Deus. É um grande presente. Então, para terminar, minha gente, no fundo, o que é ser santo? É se permitir ser filho de Deus, se deixar ser cuidado por Deus. Esteja nos braços de Deus, virando tribulações, virando dificuldades, virando situações difíceis, sim, mas você tenha certeza no seu coração que você está nos braços de Deus, e Ele está cuidando de tudo, de tudo, de tudo. O salmo que nós ouvimos, diz isso no versículo 6 desse Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Como é? É assim. Confia em Deus, viva em Deus e não se deixe separar de Deus. É assim a geração dos que confiam no Senhor. E nós, diante dessa palavra de hoje, nós temos sido santos. A igual do Senhor. E nós refletamos isso. Santidade, por isso que São João Paulo II, ele sempre falava, a igreja precisa de santos de calça jeans. O que quer dizer? Essa frase de São João Paulo II. Quer dizer que dá para se viver em Deus no dia a dia, na simplicidade, no trabalho, na igreja, com os amigos. É muito decadente quando nós vemos no seio da igreja um moralismo que não edifica. Tem gente que às vezes está sorrindo, você está brincando com algumas pessoas e tem gente que diz assim: nossa, mas isso são jeitos, são posturas, são o quê? Ora, a santidade vai muito além do traje, vai
vai muito além do traço, porque tem gente revestido e folhado ao ouro e por dentro está podre como sepulcro. A santidade diz respeito à nossa intimidade com Deus, à nossa vida interior. Nós enfrentamos, nos tornemos aquilo que Deus deseja de nós e sejamos todos santos.